Queridos, abra sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 10, por favor. João, capítulo 10, versículo 10. Na semana passada eu anunciei um tema de palavra para hoje. Mas aí, pensando um pouco no que está acontecendo hoje no Brasil e algumas coisas, outras questões outros filmes que começaram a passar na minha mente, e outro tema que eu gostaria de falar hoje. Eu gostaria de falar hoje sobre verdadeiras promessas. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que promessa, que promessa. Vida com abundância. Nós vivemos numa sociedade de promessas, queridos. Há pouco tempo atrás, antes das eleições, o que nós mais ouvimos é promessas. Então, eleições presidenciais, promessas, promessas, promessas. Eleições governamentais, promessas, promessas, promessas. Aí os deputados, promessas, promessas, promessas. E em todas as escalas, nessa parte de questão política, um monte de promessa. E a frustração que bate é que a gente ouve as promessas já sabendo que elas não vão se cumprir. Seja de que partido for, seja de que político for, nós sabemos que tudo aquilo que vai sendo falado, vai sendo veiculado num debate, numa propaganda eleitoral, não vai se cumprir. O que a gente torce é que aquela pessoa seja menos pior que a outra. Então, quem que é o menos pior? Quem será que vai roubar menos? Quem será que vai se corromper menos? Então, eu acho que Então nós vivemos essa frustração de promessas que talvez quando a gente era mais novinho, eu quando era adolescente, criança adolescente, eu amava assistir propaganda eleitoral, amava sentar lá e ficava assistindo, e aquelas musiquinhas eu decorava, Francisco Rossi na época, Tio Pita na época, e eu ouvia, eu realmente considerava alguma coisa. Agora hoje, já mais velho, tem como assistir levando a sério, realmente assistir para avaliar, puxa, deixa eu ver exatamente o que eles realmente vão fazer, porque nós temos já essa frustração de eleição após eleição, de eleição após eleição, ouvimos um monte de coisa e na prática nós não enxergamos nada. Mas as promessas não vêm só da política, as promessas vêm das relações de consumo. Quantas vezes você já comprou alguma coisa que prometia, olha, você vai emagrecer em 30 dias, em 30 dias você vai ficar fininho, barriga de tanquinho e tal, a não ser que exista tanque de um gomo só, não funcionou. Então a gente vive das promessas e olha, compre isso e você vai ficar mais bonita, mais bonito, a pele, a cabelo, e as promessas. Só que quando você compra, o produto acaba sendo 5% daquilo que nós esperávamos, 10% daquilo que nós esperávamos. Então hoje, nós também estamos frustrados com esse monte, com essa enxurrada de propaganda que nós ouvimos nas relações de consumo, e o comercial virou uma parte que você olha e fala, beleza, mas promete um monte de coisa, mas eu sei que se eu comprar, você olha no outdoor assim, ou num anúncio, aquele hambúrguer desse tamanho, com uma carne grossa, suculenta, deliciosa, você bate aquela fome e você fala, eu quero isso para mim. Quando você compra, vem num pacotinho, um negócio com cara de maracujá, assim, e aí você vai se frustrando. Então paira dos nossos corações, nos nossos sentimentos, uma ideia de frustração. Nós começamos a não acreditar mais nas promessas que as pessoas têm nos falado, que as pessoas têm veiculado,
e estamos descobrindo que Red Bull não dá asas, que nem sempre para toda dor tomou Doril, a dor sumiu, que a Casas Bahia não tem dedicação total a você, e que às vezes tem mais dedicação a eles, que a Havaiana nem todo mundo usa, e que Bombril não tem 1001 utilidades. Pode ter umas 3 ou 4, mas não são 1001 utilidades. Então isso vai trazendo esse sentimento de frustração no nosso coração. Mas eu começo a perceber que existe um lugar de onde vem promessa, que essa promessa vai se cumprir, porque ela não vem de qualquer pessoa, ela vem de Deus. E quando a promessa vem de Deus, Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, é certo que fará. Então que ainda há um lugar onde nós podemos ouvir uma promessa e confiar. Que a frustração que nós temos das promessas políticas, das promessas consumistas, não refletem as promessas que Deus tem para nós, e as promessas que Deus faz para a nossa vida. E no fundo, são essas promessas de Deus que realmente vão cumprir os maiores e mais profundos anseios do nosso coração. E várias promessas que nós nos iludimos de um produto, de alguma coisa, às vezes a gente quer buscar nessas coisas, ou às vezes a gente quer buscar em pessoas, coisas que só as promessas de Deus podem cumprir na nossa vida. A igreja não pode atender, o seu cônjuge não pode atender, seu filho não pode atender, seu trabalho não pode atender, o seu hobby não pode te satisfazer. Há coisas que só Deus pode realizar na nossa vida, e uma delas é te dar uma vida com abundância. Vida com abundância não virá da política para a sua vida, não virá do seu dinheiro, do seu negócio, mesmo que você ganhe milhões, não virá da sua beleza, por mais Brad Pitt e Angelina Jolie que você seja. Vida com abundância vem de Deus, vem de Jesus. Mas quando eu estava lendo, eu falei, vida com abundância, assim, o que será que reflete uma vida com abundância? Como é que nós poderíamos descrever uma vida com abundância? Porque o sentimento é que a maioria dos cristãos não tem vida com abundância. E se é uma promessa feita por Jesus, alguma coisa estranha está acontecendo. O que caracteriza uma vida com abundância? Eu comecei a me lembrar de uns textos da Bíblia que fazem algumas descrições que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Coisas que só Deus pode nos dar. Afirmações tão chocantes, afirmações tão profundas, afirmações tão grandes que homem nenhum pode realizar, só Deus. E eu gostaria de passar por uma delas hoje. Na nossa próxima oportunidade, passar por essas outras afirmações que descrevem o que é uma vida com abundância, que descrevem essa realidade. Eu separei 3, eu vou falar de uma hoje e de 2 na nossa próxima vez. O que caracteriza uma vida com abundância e é o que a sociedade mais busca, paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:6, alegria completa, João 15:11, e descanso para a nossa alma, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, 29, 30. Então, se nós poderíamos falar o que é uma vida com abundância, nós poderíamos resumir nessas 3 coisas. Uma vida com abundância é uma vida de uma pessoa que tem uma paz que excede todo entendimento, de uma pessoa que possui alegria completa e de uma pessoa que tem descanso na sua alma. E nós olhamos as pessoas no nosso mundo estão desesperadas, justamente atrás disso. Paz que excede todo entendimento. Então vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque todas essas promessas, elas vêm acompanhadas de uma atitude nossa. Ele promete paz que excede todo entendimento, e para receber essa paz que excede todo entendimento, você realiza algo. Ele promete alegria completa, para que você receba alegria completa, 4:6, Filipenses 4:6.
Para que você receba essa alegria completa, existe uma atitude da sua parte. E para que você encontre descanso para a sua alma, há uma atitude também da sua parte. Então eu queria entender essa promessa de Deus e o que eu tenho que viver para desfrutar dessa promessa. Que realidade deve existir na minha vida para que eu tenha então essa paz que excede todo entendimento. O texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Eu queria destrinchar um pouco esse texto. A gente usa ele bastante, mas existem alguns detalhes que às vezes a gente não percebe. A primeira coisa que eu destaco é quem está falando isso. Porque tem muita gente falando que você precisa ficar mais calmo, você não pode ficar ansioso, fique tranquilo. Mas aí você olha para a vida da pessoa e fala: está tudo redondo para ele. Está tudo redondo para ela, então é lógico que ela está mandando eu ficar tranquilo. Ela não está passando o que eu estou passando, ela não está vivendo o que eu estou vivendo, ela não sabe o caos que eu estou vivendo, a enxurrada que eu estou vivendo. Só que quem está falando isso e quem escreveu isso, neste momento está acorrentado a um soldado e preso, que é Paulo. E ele escreveu Filipenses acorrentado a um soldado, numa prisão domiciliar. Então, logo de início, é alguém que tem autoridade para nos dar alguma informação sobre ansiedade, sobre dificuldade, sobre problemas, sobre caos. E é o mesmo Paulo, você leu esse texto em Filipenses, que quando ele estava lá em Filipos, porque essa aqui é uma carta aos Filipenses, mas Paulo já não está mais lá. Quando Paulo passou por Filipos, Paulo pregando o Evangelho, foi preso, apanhou, foi colocado no cárcere mais profundo que tinha na cadeia, escuro, junto com Silas. E Atos 16:25 diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam e entoavam louvores a Deus. Então nós não estamos falando de fantasia, não estamos falando de Disney, nós estamos falando de alguém que se encontrava nas dificuldades maiores do que as minhas e as suas. Alguém que enfrentava a morte todos os dias. E não é a morte, eu posso morrer amanhã, não estou muito bem. Não, ele estava sangrando, estava todo machucado, um risco de morte. Então quando ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, não é alguém que está vivendo no fantástico mundo de Bob, acima das nuvens, com a cabeça em outro planeta. É alguém que conhece de perto a força da dificuldade, é alguém que conhece de perto a força da provação, é alguém que conhece cara a cara o que é uma adversidade das mais difíceis que você pode imaginar. E escreve para uma igreja em Filipenses que está passando perseguição, perigo de vida. Os cristãos daquela igreja estavam ameaçados de morrer, estavam sendo perseguidos pelos judeus. Então é uma pessoa perseguida falando a outra pessoa perseguida. Então não é R$1.000, R$10.000, R$20.000, R$100.000 que está em jogo, é a vida. Não andem ansiosos, eles estão falando de coisas com peso de vida. Então quando eu olhei isso, eu falei, não tem desculpa, né? Não dá para jogar desse lado. E aí nós olhamos a ansiedade. A ansiedade não é aquela responsabilidade, zelo, diligência, aquele cuidado natural que nós temos que ter com as coisas que merecem um cuidado, que merecem uma diligência. Essa é uma característica boa da pessoa, é uma virtude. Mas é aquela preocupação que cansa, que escraviza os nossos pensamentos, que gera um tumulto no nosso interior, ao ponto de nós ficarmos focados naquilo o tempo todo, sendo consumidos. É uma ansiedade nervosa, mórbida, opressiva. E aí gera, nós temos aquela imaginação, vai gerando, impulsionando a nossa ansiedade, porque a gente começa a criar vários caminhos, várias redes, vários ciclos, então a gente vai imaginando coisas que nem existem, coisas que nem estão acontecendo.
vão aumentando a nossa ansiedade. A consequência é que ela rouba, destrói ou mata. E aí nós começamos a agir baseados com esse sentimento, com essa tirania das circunstâncias. Nós viramos escravos de um tirano chamado circunstância. E a circunstância muda, nós mudamos. As circunstâncias vão bem, a gente está bem. As circunstâncias vão mal, a gente fica mal. As circunstâncias vão bem, a gente volta a ficar bem. As circunstâncias vão mal, a gente volta a ficar mal. E nós acabamos virando escravos desse tirano chamado circunstância. Eu acho muito interessante, teve um homem de Deus chamado John Wesley, marcou a história do cristianismo. Ele estava indo para fazer missões com os índios de navio. Ele estava num navio e tinha um outro grupo cristão lá nesse navio que chamavam os Irmãos Morávios. Foi aquele grupo que eu falei que fez uma reunião de intercessão de 100 anos, 24 horas. Os caras de outro nível assim. Mas estavam lá no navio. De repente, o navio quebrou lá, o mastro, né? Quebrou e estava aquela chuva, aquela tempestade. John Wesley falou, eu comecei a tremer de medo. Eu comecei a ficar desesperado, estava mal, achando agora chegou minha hora, e aquela ansiedade. Quando ele olhou para um canto e começou a ouvir um barulho, os irmãos moráveis estavam fazendo culto, estavam fazendo louvor. Aí John Wesley falou assim, eu fui à América para converter os índios, mas quem há de me converter? Ele falou. Quem é que me libertará desse coração mau de incredulidade? Eu tenho uma religião de tempo bom, eu sei falar bem sim, e tenho confiança em mim mesmo, quando não há perigo ao meu lado, mas vem a morte me enfrentar e meu espírito já se perturba. Isso reflete no nosso coração muitas vezes. O lado bom é que John Wesley também sentiu isso. Então, se você sente isso, você não está sozinho, né? Tem bastante gente à sua volta. E tem o John Wesley também, que é considerado um herói da fé. Ele falou, meu cristianismo é de tempo bom. Eu vivo um cristianismo de tempo bom. O tempo mal chega, eu já me perturbo. E como isso é relevante para nós que estamos vivendo os anúncios de um tempo difícil. E quando chega essa ansiedade que todo mundo passa, esse sentimento de estar fugindo do controle, aquele tumulto interior, aquele cansaço de preocupação, aquele peso enorme, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Bom, a nossa sociedade ela tem vários recursos. Os vícios. Você precisa encontrar um vício que te desafogue nos momentos de ansiedade, que funcione como uma droga para você ficar meio tal. Então tem vários, tem de todas as áreas que você quiser. Você quer jogo, tem jogo. Você tem sexo, tem o que você imaginar. Tem um vício que vai ser uma resposta temporária para esse tempo de ansiedade. E nós nunca vivemos uma sociedade tão viciada em coisas. Para quê? Para escapar desse peso, desse tumulto interior. O vício virou um recurso. O videogame às vezes pode ser esse recurso. A TV, a internet, o rádio, o barulho pode ser esse remédio que se busca para esses momentos de ansiedade. Tem pessoas que começam a sentir o peso da vida, da dificuldade, da preocupação, elas precisam de barulho. Liga o rádio, liga a TV, não pode ficar parado, tem que ter algum barulho, algum ruído, alguma coisa acontecendo, então tem que falar, e é a saída, é o antídoto que a pessoa encontra para esse tempo de aflição, para esse tempo de ansiedade. Ou então corre logo para fazer planejamento, fazer conta, eu preciso fazer coisa, eu preciso fazer, e começa possibilidades, eu preciso resolver esse problema, e eu confio na minha inteligência, na minha capacidade, eu vou resolver isso, e a pessoa vai fritando. Outras pessoas ao trabalho, o trabalho pode ser um ativismo no trabalho, eu fico mais do que eu tenho que ficar, eu faço mais porque eu não vou suportar ir para casa e encarar algumas realidades que eu tenho que encarar. Ou ter um tempo de silêncio onde eu vou ter que olhar para dentro e conhecer os lugares mais escondidos da minha vida que eu pretendo deixar bem escondidinho. E não encarar de frente essas questões. Ou então a gente busca pessoas com receitas prontas. Pessoas que possam falar para você, olha, se preocupar não vai adiantar.
Não adianta você gastar energia, não desperdice energia se preocupando, porque se você se preocupar não vai adiantar, tal. Esses são os remédios que a sociedade apresenta, que o mundo apresenta, para que você no momento de ansiedade tenha paz. Só que isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. E fica muito claro que nenhuma dessas coisas tem poder de te dar a paz que excede todo entendimento. São enganos que fazem com que nós, quando buscamos refúgios nessas coisas, não tenhamos nenhuma diferença de quem não tem Deus, de quem não tem a aliança com Cristo. Que diferença a nossa fé em Deus faz, se os nossos escapes são os mesmos de quem não tem uma aliança com Deus? Se é o mesmo vício, se é o mesmo barulho, se é o mesmo ativismo, se são os mesmos clichês, de que não desperdiça energia, são os mesmos clichês, que a gente usa os mesmos recursos que qualquer pessoa usa. E quando eu olho para a palavra, a única vez que aparece essa palavra, paz, que excede todo entendimento, é aqui, em mais nenhum outro lugar. E quando eu olho como eu alcanço essa paz que excede todo entendimento, ela não tem a ver com nada disso que eu falei, com nenhum desses escapes, com nenhum desses recursos que eu falei. Mas nós, povo de Deus, estamos buscando nessas coisas também a paz que excede todo entendimento. Isso tem feito de nós pessoas tão frustradas, porque essas coisas todas elas prometem isso, mas elas não têm o poder de cumprir. Nesse contexto, esse texto vai oferecer essa paz que excede em todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque vai além das circunstâncias. Porque não é a circunstância que determina esse estado de espírito e de confiança. Ela excede todo entendimento, porque qualquer pessoa que olhar vai falar, circunstância assim, a reação tem que ser assim. Aí você olha para uma pessoa que está em determinada circunstância e ela não é escrava das circunstâncias. Aí não dá para entender. Ué, como é que uma pessoa pode estar assim, tão firme, segura, alicerçada, se as circunstâncias estão desse jeito, num mundo onde as pessoas são escravizadas pelas circunstâncias? E o que eu gosto dessa promessa é esse verbo guardar. Guardar. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e mente. O verbo guardar aqui ele é usado para questões militares. Vinícius, me ajuda aqui um pouquinho. Álvaro também, me ajuda uma coisinha aqui. Força, coragem. Vai sair no vídeo, não sei como vai ficar no vídeo. A ideia é assim: o Vinícius é o meu coração e a minha mente. Ó, profundo aí. Imagine no Vinícius como se fosse meu coração e minha mente. Imagine o Álvaro como sendo a paz que excede todo entendimento. É essa figura que a Bíblia está usando. Ela torna a paz que excede todo entendimento num soldado, ou em mais soldados, para dizer que a paz que excede todo entendimento vamos fazer de lado, vai guardar o meu coração e a minha mente, e eu sou as circunstâncias. A ideia do texto é que a circunstância vai chegar e quando ela quiser de alguma forma se aproximar ao meu coração, há um soldado na frente falando: para, você não vai continuar. E as circunstâncias tentando de alguma forma atingir o meu coração, atingir a minha mente, mas existe uma paz que excede todo entendimento, um soldado colocado por Deus para que as circunstâncias não atinjam a minha mente e o meu coração. É isso que o texto está falando. Obrigado. Como um soldado. E por que existe essa promessa? Porque não há outra forma de guardar o seu coração e a sua mente. Não há outra forma. Se Deus não colocar um guarda no seu coração e na sua mente, eles estão vulneráveis. Seja você pobre, seja você rico, seja você bonito, seja você não tão bonito, seja você dos Estados Unidos, seja você de onde for que você puder imaginar. Não faz diferença. Todo ser humano, seu coração e a sua mente estão desguarnecidos se Deus não colocar um soldado, se Deus não colocar a paz que excede todo entendimento. Depende de Deus colocar. Nós somos incapazes
E não precisa de muito para perceber isso. Sabe quando você percebe que nós não temos um guarda no nosso coração e na nossa mente? Quando nós estamos deitados e acordados, que a gente quer dormir, e aí nós daríamos o mundo inteiro só para dormir e aquietar o coração e a mente. Mas o coração e a mente não nos deixam dormir. Nós não temos poder sobre eles. Nós não temos condições de controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Se Deus não colocar um guarda, as circunstâncias vão destruir o seu coração, vão destruir a sua mente. Então a promessa é um guarda que deixa as circunstâncias do lado de fora, para que não passe, até aqui você vem. Isso é Deus que faz. E aí o texto vai me ensinar como é que eu alcanço isso. Como é que eu posso parar de me distrair com escapes, com antídotos que não funcionam, como se fosse uma aspirina para tratar de um câncer? Como é que eu posso deixar toda essa realidade que eu tenho usado para fugir daquilo que realmente resolve, ter essa paz que excede todo entendimento e não ter distrações, como nós muitas vezes usamos para as nossas ansiedades e como resposta para a nossa inquietação? Primeiro, levar tudo diante de Deus. Levar tudo diante de Deus. Problemas pequenos, incômodos, levar tudo. Não é deixar para se correr para Deus apenas quando o barco afundou e aí agora eu preciso de... Não, leve tudo para Deus. Tudo de circunstâncias que de alguma forma incomodam o seu coração e a sua mente. Leve tudo para Deus. Dwight Moody disse assim: nossos grandes interesses são pequenos diante do poder de Deus, mas nossos pequenos interesses são grandes diante do amor de Deus. Leve tudo para Deus. Desenvolva uma vida em que tudo passe por esse ato de levar para Deus essas circunstâncias. É aqui que Jesus é impressionante. Quando Ele se fez homem, estava aqui entre nós. Em Lucas, você tem o relato de Jesus um dia antes de escolher os seus discípulos. O que Jesus fez? Foi levar para Deus essa questão. Passou a madrugada em oração. Aí Ele desceu, Ele formou uma comunidade, chamou os discípulos. Depois que Ele já tinha entregado para Deus, formado uma comunidade, Ele foi agir. Ele foi fazer o ministério. Ele foi realizar o que Ele tinha que fazer. E o que eu e você fazemos? Totalmente ao contrário. Nós fazemos totalmente ao contrário. Primeiro nós começamos a fazer. Deu errado, preciso de ajuda. Então eu vou formar uma comunidade de pessoas que possam me ajudar. Puxa, não funcionou também, então agora eu vou orar. Puxa, Senhor, eu não sei porque eu não tenho a paz que excede todo entendimento. Eu sei. Nem sempre eu faço a receita da Bíblia. Porque a gente tem uma tendência a achar que a gente tem que fazer alguma coisa sempre, e sempre tem que realizar alguma coisa. E como é que eu vou perder tempo orando se eu posso fazer alguma coisa, se eu posso projetar alguma coisa, se eu posso fazer conta, se eu posso fazer plano? Nós invertemos essa ordem. Eugene Peterson diz assim: transforme seus anseios em oração. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Só que aqui que existe um detalhe. A gente pensa assim: então é só orar que eu vou ter essa paz que excede todo entendimento. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando em oração, súplicas e ações de graça. Oração, súplicas e ações de graça. Orações e súplicas no Novo Testamento, quando aparecem juntos, oração quer dizer o relacionamento comum e diário com Deus. Então você vai levar essa circunstância para Deus num contexto de relacionamento geral que você tem com Ele, de uma vida natural de relação que você tem com Deus. Oração. Súplicas já traz a ideia do motivo específico que tem gerado ansiedade no seu coração. O assunto que você vai derramar diante de Deus que tem roubado a sua paz e a sua tranquilidade. Esse assunto específico. E 3, que ninguém faz, principalmente quando está ansioso: ações de graças. É orar, se colocar na presença de Deus, ter um tempo com Ele como sendo Deus, e você filho,
tal, e depois em algum momento derramar o motivo que está roubando, aí colocando ansiedade, tumultuando o seu coração, mas gastar um tempo de ação de graças, onde você vai se perguntar: quais as coisas pelas quais eu posso agradecer a Deus? Já que eu já saturei Deus de queixa, de murmuração, será que não há nada que eu possa agradecer a Deus? Aí você vai começar pela cruz, pela salvação, pelo perdão, que são as coisas maiores, mas você vai também olhar para a sua vida. Olhar para a sua vida. Porque o diabo coloca uma lente, eu uso lente, né? Senão eu estaria de óculos. Mas quando a lente está com algum probleminha, eu percebo. E se ela tiver um ciscozinho, eu vou enxergar toda a realidade assim, distorcida, com dor. Se você colocar uma lente com um desenho, você vai perceber às vezes o desenho. Enfim, o diabo coloca umas lentes no nosso coração de forma que tudo seja causa ao nosso redor. E isso gera em nós a capacidade de oferecer a Deus ação de graças. Posso fazer uma pergunta para você? Você vai pensar nela essa semana. Quem dá mais amém na sua casa? Deus ou o diabo? Quem dá mais amém na nossa casa? Deus ou o diabo? Ah, Samuel, não entendi. Ah, meu filho não presta para nada, filho não quer saber de nada da vida, tá? Quem que vai dar amém a isso? O diabo. Puxa, meu filho não está bem hoje, mas em nome de Jesus, amanhã, em breve, ele vai ser um homem de Deus, nos caminhos do Senhor, eu vou ver algo acontecer nessa vida. Quem vai dar amém nessa oração? Jesus. Deus. Meu trabalho está uma porcaria, esse ano só vai piorar, e não sei o que vai acontecer e tal. Quem vai dar amém nessa oração? Diabo. Deus é meu provedor, eu não sei o que vai acontecer, mas Ele cuidou de mim até agora, então Ele vai continuar cuidando, porque Ele é meu Pai, Ele é meu bom pastor. Quem vai dar amém nessa oração? Deus. O meu casamento já era, não quero saber mais, o outro não presta, tal. Quem que vai dar amém nessa oração? Deus vai restaurar a minha casa, Deus vai restaurar a minha família, eu creio num tempo novo para minha casa. Quem que vai dar amém nessa oração? O problema é que quem está dando mais amém na nossa casa é o diabo. Por quê? Porque a nossa casa é mais cheia de queixa, murmuração, reclamação do que ações de graças. E tem aquele texto que 10 leprosos, acho que é Mateus 9, não tenho certeza, mas 10 leprosos vieram até Jesus, Jesus curou os 10. E dos 10, um voltou para agradecer. Ou seja, 10%, só o dízimo voltou. 90% não voltaram. E quando eu olho esse texto, o sentimento que eu tenho é que nós também estamos devolvendo essa porcentagem para Deus. De que cada 10 cristãos, só um oferece ação de graças para Deus. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a paz que vem e que excede todo entendimento, não é questão que você vai orar, é que você vai orar direito. Não é só fazer BO no céu. Tem uma lista de BO no céu e, Senhor, eu não estou sentindo a paz que excede todo entendimento. E ninguém vai sentir. Ninguém vai sentir. Por quê? Porque o texto fala que oração, levando tudo, oração, súplicas e ações de graças. Olha Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11. Daniel estava sendo perseguido no trabalho. Ainda bem que não acontece com você, não acontece com ninguém aqui, na nossa geração não tem mais isso. Mas Daniel estava sendo perseguido no trabalho. Os caras estavam querendo puxar o tapete dele. O que Daniel fez? Foi para o quarto, diz o texto, que ele ofereceu ação de graças, súplicas e oração. As 3 palavrinhas. E aí o que aconteceu no fim da história? Ele foi para a cova dos leões e quem não dormiu foi o rei na corte. Porque Daniel, o texto fala que ele não estava nada de diferente com ele. Então o texto tinha falado. Porque ele tinha paz que excede todo entendimento. Então, Daniel, você está aí? Estou aqui. Tá beleza. Domingo no parque. Tranquilo. E o rei sem dormir a noite inteira. Qual é a diferença? Daniel ofereceu oração, súplicas e ações de graça.
E às vezes eu me pego indo por outro caminho. Quando surge uma situação que começa a abalar e começa a tumultuar, eu vou sempre fazer alguma coisa, eu vou sempre tentar dar um jeito. E o meu primeiro passo é sempre tentar resolver com as minhas forças. A paz que excede em todo entendimento vem com oração, súplica e ação de graças. Essa é a receita da Bíblia. Essa é a única vez que isso aparece na Bíblia. Então qualquer outra coisa que você fizer não vai adiantar. E qualquer outra coisa que alguém te aconselhar também não vai funcionar. Por quê? Porque é isso que a palavra promete. Porque é isso que a palavra promete. Agora olha que interessante. O texto não diz que essa oração, súplicas e ações de graças vai ajudar você a se sentir melhor. Não funciona, tá? Mas é bom você orar, falar, porque você se sente melhor, né? Ora. Não, isso é psicologia ruim. O Evangelho não é psicologia ruim. Não, pelo menos você orou, você já falou, então você está se sentindo melhor. Então, você vai ter um alívio temporário. Pelo menos é um tempo que você vai orar, você vai pensar em outras coisas. Não é isso que o texto está falando. Não é autoajuda evangélica. Não é isso. É um milagre. É um milagre. É um soldado que Deus vai mandar para se colocar entre as circunstâncias do seu coração e a sua mente. É uma paz que excede todo entendimento. É um milagre. Não é autoajuda. Não é um alíviozinho. Porque alíviozinho, o vício dá, o sono dá, o ativismo dá, o barulho dá, isso tudo dá. Nós não podemos corromper o Evangelho, as promessas de Deus. A promessa é: Deus vai fazer um milagre. Viva esse milagre. E o que eu acho mais interessante para nós encerrarmos é que em nenhum lugar do texto afirma que as circunstâncias iriam mudar. A mudança não acontece nas circunstâncias. Pode acontecer ou não, mas em muitos casos as circunstâncias continuam as mesmas. Mas nesse texto as circunstâncias não são nem mencionadas. Não está nem sendo discutido o que está acontecendo. Não está nem sendo discutido as circunstâncias. Está sendo discutido a mudança dentro de nós. A mudança do nosso coração. Olha o que diz Martin Lloyd-Jones, que foi um pregador muito importante. A glória do Evangelho é que ele sempre se preocupa conosco e não com as circunstâncias que nos cercam. A vitória final do Evangelho está em que, sejam quais forem as circunstâncias, nós mesmos podemos ser postos em ordem e mantidos em ordem. É que o efeito disso é uma mudança dentro de nós, e nós vivemos numa sociedade onde todos querem mudar tudo e todos, menos a si mesmos. Então o problema sempre é alguma coisa, o problema sempre é outra coisa. O Evangelho não trabalha assim. O Evangelho trabalha com: vou mudar o seu coração. O dia que eu mudar o seu coração, toda a realidade muda. O Evangelho é esse poder de trabalhar dentro de nós. Vamos ficar de pé, queridos. Essa palavra veio ao meu coração nesse tempo de tantas incertezas que nós estamos vivendo, e pessoas do nosso grupo às vezes perdem o emprego, passam por uma situação difícil. Tudo isso vai acontecer. As circunstâncias no mundo, tereis aflições. As circunstâncias, elas nem sempre são favoráveis. Agora existem alguns textos na Bíblia que a gente tem que olhar com muito cuidado para eles, porque nós estamos buscando tantas coisas, às vezes em coisas erradas, e não estamos recebendo a essência daquilo que a gente quer. E a gente não recebe a essência daquilo que a gente quer, que é a paz que excede todo entendimento. E nós vamos falar depois sobre a alegria completa, sobre descanso para as nossas almas, porque nós não fazemos aquilo que Deus fala para a gente fazer. E eu não tenho o que fazer, irmão. Eu não tenho o que fazer. A pessoa que está do seu lado não tem o que fazer. Então, vamos orar, porque é um tempo onde a gente precisa dessa paz. Para que Deus blinde o seu coração, para que Deus cerque o seu coração e a sua mente,
as suas emoções, seus pensamentos, para que eu e você não sejamos tão vulneráveis às circunstâncias como nós temos sido, como tem acontecido conosco. E que esse texto, decore esse texto, querido. Decorar a Bíblia e tal, não é essa a questão. Mas tem alguns textos que você tem que saber de cabeça, e esse é um deles. Porque paz que excede todo entendimento é parte dessa vida com abundância que Deus quer te dar. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque Teu sacrifício por nós trouxe à nossa disposição uma vida com abundância, Senhor. E nós não precisamos mais ser roubados, ser mortos e destruídos, que é a ação do diabo, mas nós podemos ter essa vida e vida com abundância. Mas mesmo assim o diabo continua tentando nos roubar, Senhor. Continua tentando nos roubar, Senhor, e nos distrair e desviar o nosso foco. E quantas vezes, Senhor, nosso coração se enche de ansiedade e nós nos socorremos de fugas, de escapes, de antídotos contrários à Tua palavra, ou que mesmo que não sejam contrários, não têm o poder de trazer aquilo que o Senhor pode trazer. E nós buscamos, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, muitas vezes nos vícios, muitas vezes no barulho, muitas vezes no ativismo, muitas vezes na família, muitas vezes na igreja, muitas vezes no irmão, muitas vezes no político, muitas vezes, enfim, Senhor. Algo que só o Senhor pode dar e fazer. Nós criamos um ídolo para nós, confiando que Ele pode nos dar essa paz. Senhor, amadurece o nosso coração. Senhor, me ensina, Senhor, quando o tumulto chegar ao meu coração, quando o cansaço da preocupação pesar sobre a minha mente, as minhas emoções, me ensina, Senhor, a orar, suplicar em ação de graça, Senhor. Não me deixa ser roubado nessa hora e acreditar nas mentiras do inimigo, de que eu tenho que fazer alguma coisa diferente disso. Me ensina a confiar, Senhor, que isso sim traz a cumprimento da Tua promessa nas nossas vidas, e todo o resto é distração, é fuga, é escape. Nós não aceitamos, Senhor. Nós não aceitamos que o diabo diga mais amém nas nossas casas do que o Senhor, que o diabo diga mais amém na nossa igreja do que o Senhor. Deus, traz lábios de gratidão em nós, assim como Isaías teve uma brasa colocada na sua boca. Coloca uma brasa na nossa boca, Senhor, porque nós temos sido murmuradores e ingratos. O Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem feito tanto. Se nós olhássemos para a nossa vida, todas as vezes que o Senhor não nos abandonou, mas nós não conseguimos, nós sempre estamos perdidos em nós mesmos, no agora, naquilo que está nos sufocando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que em cada casa aqui desta comunidade seja ouvido o Teu amém, a Tua concordância, Senhor. Nós não queremos o amém do inimigo no nosso lar. Senhor, toma nas Tuas mãos os corações cansados nessa manhã, os corações e as mentes que estão sobrecarregadas, que estão pesadas, que estão tumultuadas, que estão a ponto de se romper, Senhor. Nós estamos aqui para orar, para suplicar por isso. Traz essa paz, Senhor. Traz essa paz que excede todo entendimento. E nós te agradecemos, Senhor. Nós oferecemos a ação de graças porque nós reconhecemos a Tua mão em tantas coisas que o Senhor já tem feito. Tantas coisas, Deus. Que nós não nos esqueçamos de nenhum dos Teus benefícios. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor já fez tanto por nós, Senhor. Nós te pedimos mais isto esta manhã. Que a Tua paz transborde nos corações cansados, nos corações inquietos, nos corações sobrecarregados e ansiosos. Nós não queremos ter os mesmos escapes
e sentimos o mesmo peso de pessoas que não confiam em Ti, Senhor. Nós queremos ser coerentes, Senhor. Em nome de Jesus, faz esse milagre, Senhor. Coloca o Teu guarda ao redor do coração de cada um neste lugar. Em nome de Jesus, que as circunstâncias não tenham o poder de ferir e atacar diretamente as nossas mentes, nossos corações, mas que exista um guarda, dizendo: daqui você não passa. A paz que excede todo entendimento seja esse guarda nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.